O nosso tema é Obrigado, Senhor. Nessa semana comemoraremos o Dia Mundial de Ação de Graças. Então, alusivo a isso, hoje e domingo que vem, os sermões serão direcionados a efeitos da gratidão e razões de gratidão ao Senhor. Eu quero te convidar a refletir comigo nesse tema, Obrigado, Senhor. Temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, né? Então, o primeiro deles é poder abrir a palavra dele com tamanha tranquilidade e poder ler, poder refletir e poder falar que cremos nas verdades contidas nessa escritura. Abra comigo no Salmo 75. Salmo 75. As crianças, né? Eu esqueci, me desculpa. Deus abençoe, queridos. Salmo 75 diz o seguinte: graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois dissestes: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem um auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sovem até escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Oremos. Senhor, aplique em nosso coração e na nossa mente a tua palavra viva, fonte de vida e esperança para nós. Amém e amém. Como eu falei, irmãos, essa semana comemora-se o Dia de Ação de Graças. Uma cultura que não nasceu aqui no nosso país, nasceu em outro país, com colonos americanos que, após uma colheita, resolveram fazer um momento de celebração para comemorar e celebrar, agradecer a Deus pela colheita realizada, sendo ela boa ou ruim. Daí começou uma mobilização, foi crescendo um movimento e se chegou até os dias de hoje. No Brasil, o Dia de Ação de Graças foi instituído em 1949, através de um governo de Gaspar Dutra. E o sermão também é cultura? Pesquisei isso aqui. Através do embaixador Joaquim Nabuco, que sugeriu ao governo Gaspar Dutra para inserir o Dia de Ação de Graças no calendário brasileiro. Então, irmãos, o Dia de Ação de Graças é celebração, mesmo nos dias ruins e até nos dias bons. O Salmo 75, ele tem um objetivo, ele vem refletir que o mundo ele é governado exclusivamente pela vontade de Deus, dele, do Senhor, vem o meu sustento, o nosso sustento, o sustento da igreja, por meio da graça dele, do poder dele, que propicia motivo da gente celebrar a ele, agradecer a ele. O Salmo 75 tem o objetivo de nos encorajar, irmãos, encorajar a igreja, por meio da graça e do poder de Deus, a triunfar sobre os orgulhosos, sobre os zombadores. Queridos, alguns estudiosos vão dizer que esse salmo é do rei Ezequias, ou Asaf, e ao livramento que Jerusalém teve das mãos dos invasores assírios. Os oficiais do rei Senaqueribe, rei da Síria, eles eram aqueles vangloriosos, os zombadores, e eles se faziam, enchiam o peito por causa das suas realizações, por causa do seu poder bélico, mas no tempo devido, Deus destruiu todos eles,
todo aquele exército que se encontrava acampado em volta do Monte Sião e onde estava o povo de Deus. Queridos, imagine um povo rodeado pelo exército inimigo. Como esse povo deve ter ficado aflito. Essa é a ocasião do salmo, do salmista. E aqui eles estão rodeados pelo inimigo. Então Deus intervém e esse exército é abatido, derrotado, e o povo celebra ao Senhor. Esse é o contexto desse salmo. O povo celebrando, o salmista escreve, celebrando o livramento que o povo recebeu de Deus diante dos inimigos que estavam ao derredor. À luz disso, irmãos, eu te convido a gente refletir sobre os efeitos da gratidão na vida do povo de Deus. O povo que é liberto pelo Senhor, que foi liberto por Cristo Jesus da condenação do pecado. Um povo que é sustentado pelo Senhor dia após dia. E o primeiro efeito da gratidão é que essa gratidão nos faz louvar ao Senhor. O salmista, queridos, trata da alegria e ações de graça do povo logo no primeiro versículo. Ele vai dizer, graças te rendemos, ó Deus. E ele repete, graças te rendemos. E a gente pode perceber aqui que ele repete isso de uma forma de enfatizar aqui a sua afeição, o seu zelo ao cantar louvores a Deus, de gratidão a Ele. Meu querido, o João Calvino, refletindo sobre esse texto, ele escreveu algo interessante, que o autor, o salmista, estava louvando a Deus no presente, no hoje, pelo que Deus fez ao povo no passado, com vista de que Deus continuaria a fazer no futuro as maravilhas que só o Deus dos exércitos, Senhor Todo-Poderoso, Yahvé, tinha poder para fazer, irmãos. Isso serve para a gente também. Para a gente louvar a Deus hoje, pelo que Ele fez em nossa vida, pela forma como Ele nos transformou, a forma como Ele tem cuidado de nós, cuidado da nossa família, e sabendo que Ele continuará cuidando cada dia mais no que virá pela frente, nos dias que virão, no ano que virá. A gente não sabe o futuro, mas o Senhor sabe. E Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Um comentarista bíblico, falando desse versículo, ele diz que a adoração começa com um ato de tirar os olhos, meus irmãos. Tirar os olhos da fé, das circunstâncias em nossa volta e trazer o olhar para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso da nossa vida. A gente pode olhar à nossa volta e avaliar as coisas que têm acontecido com a gente, as coisas da nossa família. O que aconteceu com você durante esse ano? Com certeza as lutas você vai listar, mas também haverá coisas, haverá motivos de você render graças ao Senhor. Certamente você lembrará de um livramento, você lembrará de algo que aconteceu, que você pode ver, foi a mão de Deus aqui. Foi o livramento do Senhor. Deus esteve comigo aqui. Nossa, como Deus foi bondoso comigo. Com certeza você pode ressaltar na sua mente como Deus foi bondoso, como o poder dele agiu em seu favor, como ele te assistiu, concedendo a sua graça sobre você dia após dia. Meu irmão, a gratidão, ela enche o nosso coração do desejo de louvar ao nosso Deus, a esse Deus poderoso, Ele que fez tudo por nós e que fará e continuará fazendo ainda mais em nossa vida. Mas além do louvor a Deus, o texto nos mostra que a gratidão enche o povo de Deus de confiança, queridos. Confiança nele, no seu poder, na sua ação. Esse é o nosso próximo argumento. A gratidão, além de nos fazer louvar, nos faz confiar no Senhor. Deus fala decisivamente a seu povo sobre o fato de que Ele, o Senhor, intervirá a seu tempo, no tempo oportuno. Ele quer, inclusive, queridos,
que os próprios fundamentos da terra tremam, a fim de que o povo não pense, que eu e você não possamos pensar que somos capazes de fazer alguma coisa sozinho, sem a intervenção dele, sem a permissão dele, sem que os olhos deles não estejam sobre nós. O versículo 2 e 3 vai falar sobre isso. Eu vou usar a versão NVI, que traz a expressão um pouco diferente, mas no mesmo sentido. Ele vai dizer, no versículo 2, na versão NVI, ele diz: tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça, quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme as colunas. Ao usar aqui a expressão, irmãos, o salmista, ao usar a expressão eu determino, sou eu que mantenho, ele é enfático aqui, chamando a atenção para a intervenção, não dele, não do povo, não do governante, mas de Deus, não deles, queridos, não sua, não minha, mas do Senhor, porém uma forma diferente. Ele trata aqui agora, a partir do versículo 4, os soberbos. Veja comigo o versículo 4 e 5. Ele diz: digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Precisamos compreender que podem tentar até mesmo se exaltar contra Deus. O homem pode tentar se exaltar, querer se chamar de todo-poderoso, mas toda soberba humana redunda em nada, queridos. Em nada. O nosso corpo é limitado. Nossa mente é limitada. A nossa força é limitada. Existe aí vários campeonatos de força, crossfit, mas a nossa força é limitada. A força do Senhor não. É ilimitada. Com toda vanglória, todo peito estufado redunda em nada. O nosso Deus, ele é poderoso, então soberbos, arrogantes, isso não redunda em nada. Nós precisamos entender isso. O Salmo 18, 2 vai dizer o seguinte: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Queridos, o Senhor, sim, é a nossa rocha, fortaleza, esconderijo, libertador, abrigo. A gente tenta nomear as pessoas como isso, mas só o Senhor pode nos garantir, de fato, segurança, libertação e fortaleza, queridos. Calvino, comentando, ele vai dizer que Deus, portanto, declara que é o ofício dele, por ordem, e ajustar todas as coisas que estão em confusão, para que, nutrindo essa expectativa, sejamos, eu e você, sustentados, confortados por meio dela em todas as nossas aflições. Saber que o Senhor é que põe ordem em todas as coisas. Põe ordem nesse mundo, põe ordem em nossa vida. Tudo está no controle dele, irmãos. Nada foge do seu comando. A gratidão, meus irmãos, nos faz ter um coração confiante de que não é pela nossa força, não é pela nossa intelectualidade, não é pela nossa expertise ou nossa performance religiosa. Não é por isso, mas é pela força do Senhor, pelo seu poder, pela sua autoridade. É dele que vem a intervenção em nossa vida. Por isso precisamos confiar nele cada dia mais, caminhar confiante no Senhor e no que ele faz. Ele libertou aquele povo que estava rodeado por um exército inimigo, que não tinha para onde sair. Eles foram libertos pelo Senhor. A gratidão nos faz ter um coração confiante que a intervenção virá do Senhor no tempo dele, na hora dele, não na nossa. Tantas vezes a gente quer dizer, né? A gente quer ordenar ao Senhor, faça agora, Deus, amanhã eu preciso disso, tá?
Ó, como a gente fala com o filho, né? Amanhã, de manhã, ou tal hora eu quero sua cama arrumada, tá bom? Se você não arrumar, a coisa vai pegar pro seu lado. Não tem como assim com Deus. A intervenção dele vem na hora dele, no momento dele. A nossa forma de ser grato é confiando que ele fará no tempo oportuno e que nada foge do seu comando, do seu controle. Mas, meus irmãos, além de louvar, a gratidão, além de nos levar a louvar a esse Deus Todo-Poderoso, render graças a Ele, confiar de que Ele tem um controle e a intervenção na hora certa, exata e não se atrasa, a gratidão nos faz ter esperança no Senhor, esperança nele. Veja comigo versos 6, 7 e 8. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, ao outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sovem-nos até escolhas todos os ímpios da terra. Aqui é uma variedade, você pode ver, se você for a ver as traduções, é uma variedade de traduções sobre esse, principalmente o versículo 6. Mas se a gente puder traduzir aqui o finalzinho do versículo 6, ele vai dizer o seguinte: desde o deserto até os montes. Então seria uma afirmação de que ninguém, meus irmãos, nem do norte, nem do sul, nem do leste, nem do oeste, pode usurpar o poder que só é do Senhor, o Deus dos exércitos, o Yahvé, o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas, o Rei Supremo deste mundo, o libertador de nossas vidas. Nenhum cientista, nenhum médico, nenhum político, nenhum ministro, nenhum homem qualquer ou com poder que seja pode usurpar, meus irmãos, o lugar que só é devido ao Senhor, o nosso Deus. Ele é o único juiz e libertador, queridos, que a um traz juízo a uns, ou livramento. Livramento. Comentarista bíblico chamado Wisby, ele diz o seguinte, que o termo traduzido aqui para exaltar, nos versículos 7 e 8, é relacionado a um livramento que Deus concedeu ao seu povo e a sua libertação. Os arrogantes estavam se exaltando, mas seriam humilhados por Deus. Os humildes, por outro lado, esperam no Senhor e ele os exalta no tempo devido. Os israelitas, queridos, poderiam olhar para qualquer direção, qualquer um dos lados, leste, oeste, sul, norte, e jamais encontrariam alguém capaz de realizar grandes feitos como o Senhor, nosso Deus. Como o Senhor, nosso Deus. Agora vem a expressão cálice aqui no versículo 8, que também nos chama a atenção, queridos. Quando falamos de cálice, lembramos de Cristo, o nosso Salvador, nos evangelhos, principalmente no texto de Lucas 22, 39 ao 42, que vai dizer o seguinte, Lucas 22, 39 ao 42, diz o seguinte o texto: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, e disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por mais duas vezes, a gente vai ver nos evangelhos, em Marcos, em Mateus, que Jesus cita essa mesma expressão, se possível. Pai, passa de mim esse cálice. Mas, meus irmãos, me vem à mente a indagação: qual o cálice que Cristo não quis beber naquele dia? Será o cálice do sofrimento? O cálice da dor? O cálice da traição que ele sofreria, queridos? Da coroa de espinhos que viria sobre sua cabeça? Ou será das bofetadas e do cuspe que viriam sobre o seu rosto?
Qual era o cálice que Jesus não queria beber? Afinal, ele mesmo havia dito aos seus discípulos no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados. Bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa do evangelho. E os seus discípulos, praticamente todos foram perseguidos, mortos por causa do nome de Jesus, por causa do evangelho das boas novas. Então me vem a indagação, então Jesus agora não estaria aplicando o que ele mesmo ensinou a esses homens? Pois ele disse: alegrem-se quando vos perseguirem. Agora ele fala: Pai, passa de mim esse cálice. Qual era o cálice, queridos? Qual era o cálice que ele não queria beber? O Salmo 75, no versículo 8, vai dizer o seguinte: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sobem-nos até as escórias, todos os ímpios da terra. O cálice que ele não queria beber era a ira de Deus, refere-se à destruição dos ímpios que cairia sobre ele. Isaías menciona que Jesus levou sobre si a ira de Deus, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, a nossa condenação, a ira de Deus caiu sobre ele, na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, queridos. Não foi qualquer cálice. Qualquer sofrimento que ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, o carpinteiro naquela época era um faz-tudo. Era um cara que desenvolvia várias funções. Hoje a gente tem carpinteiro, pedreiro, né? Tem várias ali especificações. Antes esse cara fazia várias coisas, era um cara bruto, que tinha resistência, disposição física, mas Jesus levou sobre si as condenações dos pecadores, minha, sua, que viriam no tempo dele, antes dele, e que viriam na frente, como eu e você. Ele levou a nossa condenação sobre si, irmãos. O Senhor Jesus morreu no meu e no seu lugar. 1 Pedro 1, 18 e 19. Abra comigo, se você puder. 1 Pedro 1, 18 e 19. Diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Em Deus. Queridos, não foi por meio de coisas perecíveis. Não foi como ouro, como prata, como os bens que acumulamos. Não foi, mas foi sobre o precioso sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, em meu favor, em seu favor. O Senhor Jesus bebeu o cálice por nós, o cálice da ira de Deus, no meu, no seu lugar, por amor. Por amor, querido. Ele foi até o último gole, ou seja, até as últimas consequências, por amar cada um de nós. Parece incompreensível, né? Como amar alguém desobediente, transgressor. Mas ele amou e se entregou, meus irmãos. O Salmo 75 nos lembra de um Deus que nos ama, que cuida, que intercede pelos seus filhos. Ele rompeu os grilhões da morte, meus irmãos, e sua ressurreição nos deu esperança eterna.
E ele pode ser chamado por nós, Cristo Jesus, pode ser chamado por mim, por você, da esperança viva, a esperança eterna. Há motivos de gratidão ao Deus, que enche o nosso coração de esperança, sabendo que ele bebeu o cálice da ira de Deus, no meu e no seu lugar, e nos deu esperança eterna, meus irmãos, eterna, como diz aquele cântico que a gente canta com tanto entusiasmo, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor? Pois eu sei que a minha vida está na tua mão. Está aí sua mão, está na tua mão? Está nas mãos do meu Jesus, que bebeu o cálice em meu favor, no meu lugar. E vivo está. Ele é a esperança viva para a nossa vida. Irmão, viva! Irmã, viva! Cheio da gratidão, da esperança que é combustível para seus dias. A esperança que é combustível para você acordar amanhã e sabendo que você vai enfrentar aquele trabalho arretado, aquele chefe, só a misericórdia de Deus. Vai enfrentar tantas situações quantas, sabendo que a sua esperança não está naquilo que você vai encontrar, mas está no Senhor, o teu Salvador, o meu Salvador, que bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar, que está ao nosso lado, que está ao nosso derredor, está junto conosco, está ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando. Mas também, meus irmãos, além da gratidão nos levar a louvar a Deus, a confiar nele e nos encher de esperança eterna. Agora, a gratidão me faz testemunhar do Senhor. Tudo isso é um caminhar com ele. Eu louvo a ele, eu confio nele, eu tenho esperança nele. Agora eu sou impulsionado a testemunhar dele. Essa gratidão que eu tenho em minha vida. O cântico de louvor aqui no Salmo 75, ele vem de volta no final, mas agora, veja comigo, volte o Salmo 75 aí. Antes ele começou, como que ele começou? Vamos falar todos juntos? Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos. Ele falava, graças te rendo, ó Deus. Não, ele fala graças. Está no plural, né? O nós ali está incluso. As pessoas estão inclusas. Não é estar sozinho. Mas agora, no final dele, ele vai dizer, quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Um contraste aqui, meus irmãos, com os opositores, os opressores, arrogantes. O salmista realça aqui a alegria que ele sentia de haver experimentado de forma tão esplêndida que Deus, que o Senhor era seu libertador na adversidade. Assim, ele continuava cantando louvores em gratidão ao livramento que ele recebeu de Deus. Asaf aqui toma a decisão de obedecer ao Senhor e de falar dele a outros. Aqui nós percebemos, pelo testemunho de louvor, que testemunho e louvor andam lado a lado, irmãos, não de forma separada, de forma contínua, paralela. O último versículo, o versículo 10, o salmista diz: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Esse versículo mostra que a vitória de Cristo sobre o mal, ele sofreu, bebeu o cálice da condenação, mas a sua ressurreição lhe deu a vitória, não só a ele, mas a todos nós, a mim e a você, queridos. O salmista pensa nele como participante da execução do juízo divino sobre os perversos. Porém, ao mesmo tempo, aos justos se destinam a ser exaltados. Para mim e para você, queridos, fica um princípio que está lá em Mateus 23, 12.
Todos quanto se exaltam serão humilhados. Por isso, meus queridos, a gratidão, além de nos fazer louvar ao Senhor, confiar nele, ter esperança nele, me faz de forma muito particular a testemunhar de Deus a todo lugar quanto meus pés me levarem, a todo lugar que os meus pés pisarem, como uma carta viva, como Paulo diz, carta viva do Senhor Jesus, que possa ser lida pela sua maneira de viver, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de se portar, pela sua maneira de se relacionar com as pessoas, seja até no momento quente que você está ali, que sofreu uma injustiça, até essa maneira de buscar a justiça, uma forma de também de testemunhar o Senhor. Eu quero te convidar hoje a ter um tempo para ser grato a Deus pelo que Ele fez em sua vida, pelo que Ele fará em sua vida, o que te motiva a louvar o Senhor, a confiar nele. Eu quero te encorajar hoje. Se você é do papel, há um desafio de pegar um bloquinho e a caneta e anotar motivos de gratidão a Deus que ocorreram na semana que se findou. Que você anote. Às vezes a gente só lista as desgraças, né, gente? Tanta desgraça, fulano foi preso, fulano aconteceu isso, fulano descobriu tal coisa, e fulano, e só tem desgraça. A gente liga o jornal, só desgraça, né? Poucas são as notícias que nos encorajam, né? Poucas são. Anote, faça esse exercício essa semana. Anote o que aconteceu de bom na semana que passou. Como isso vai ser combustível para a gente? Se você é do meio digital, faz um bloquinho aí no celular, coloca lá, liste lá quantas. Muitas vezes a gente só lista o desgraça. E a gente vai ter até tem gente que tem até dificuldade de listar coisas boas. Que fica um exercício para a gente, que esses motivos de gratidão possa encher o nosso coração de louvor, de confiança, de esperança, sabendo que é o Senhor que governa a nossa vida. É por meio dele que nós recebemos o que há de bom nessa vida. Isso deve nos levar a testemunhar dele, irmãos. Cada dia mais nos deve nos impulsionar a confiar nele cada dia mais. Está difícil? Continue. Está pesado? Continue. O Senhor não nos prometeu um mar de rosas, uma vida tranquila. Ele disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, querido. Minha irmã, meu irmão, tende bom ânimo. Tende bom ânimo, disse ele. Eu venci o mundo. A gente vai passar por lutas. Dias que a gente vai assim, meu Deus, tem um exército ao meu redor, ao redor da minha casa, ao redor desse setor aqui do trabalho. Meu Deus, parece que tem um exército em volta da minha família aqui. Louve ao Senhor mesmo diante dessa dificuldade, por mais difícil que seja. Confie nele. Nas Escrituras nós temos provas suficientes de pessoas que confiaram no Senhor, que tiveram esperança nele, que a Escritura te enche a sua vida, seu coração disso, de lembranças, de promessas. Olhe para elas. Que a sua vida possa ser abastecida pelas Escrituras. Meus irmãos, desde a minha infância, adolescência, minha mãe sempre me manda ler algumas coisas, principalmente Revista da Safra. Revista da Safra só tem coisa boa. Quem não é assinante só está perdendo. Fazendo aqui o merchan. Mas ela sempre me mandava ler alguns textos muito interessantes. E teve uma poesia que ficou gravada no meu coração. E eu quero terminar o sermão de hoje recitando essa poesia belíssima do reverendo Samuel Almeida Rios, da igreja de Filadélfia, em São Paulo. A poesia se chama Senhor, ensina-nos a agradecer-te. Ele diz, pelo sol, pela lua e estrelas que bondosamente criastes, pelo ar, pela chuva, frio e dias de calor, pela beleza das flores e frutos que formaste pelos pássaros
que cantam a ti louvores. Senhor, ensina-nos a agradecer-te pela dádiva da vida e prazer do conhecimento, pela saúde, pelo trabalho, por bons celeiros, pela provisão de recursos e discernimento, pelos amigos e inimigos, companheiros e conselheiros. Senhor, ensina-nos a agradecer-te, pois de maneira maravilhosa nos formaste e nos cercaste de grande proteção. Ao dormir, no teu tempo nos acordaste. E para nossa alegria, sempre tens a solução. Senhor, ensina-nos a agradecer-te por poder ouvir, sentir, falar, pelo poder, pelo prazer de alguma forma andar, pela alegria de teu reino contribuir e, sobretudo, o teu santo nome honrar. Senhor, ensina-nos a agradecer-te por ter enviado o seu Filho amado, Jesus, por infinito e sondável e perfeito amor entre nós nascer, sofrer e morrer na cruz e garantir salvação ao pobre pecador. Senhor, ensina-nos a agradecer-te. No mundo onde só se sabe reclamar e pedir, que muitas vezes eu faço. Só reclamo e peço. E muitas vezes com orações repetidas e automáticas. Que Deus nos ajude, nos ensine a ser grato a Ele. Encontrar motivos a cada manhã de louvar a Ele, de enfrentar as lutas que temos, que você conhece quais são. Os leões que temos que enfrentar todos os dias, confiando nele, tendo esperança nele, e que tudo isso nos impulsione a testemunhar, para que as pessoas possam, ao lhe perguntar, qual a razão da tua esperança? Minha razão, da minha esperança, eu creio num Deus que me libertou e me libertará. Mesmo que os dias nessa vida passem, eu tenho uma esperança eterna que me aguarda. Que isso seja combustível, meu irmão, para a tua vida. Para a tua vida. Seja a luta que você tem enfrentado, que você possa encontrar motivos de agradecer ao Senhor todos os dias e todas as manhãs. Quero orar por você. Abaixa a cabeça, feche seus olhos. Ó Deus, ensina-nos a agradecer-te, Pai. Muitas vezes só sabemos reclamar, só sabemos pedir. E de forma muito natural isso, Pai. Que nós queremos, nós precisamos de tantas coisas quantos. Mas muitas vezes nos esquecemos das coisas pequenas que o Senhor tem feito em nossa vida. Só queremos o extraordinário, as coisas grandiosas. Mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de cada manhã abrir os nossos olhos, estar com o nosso corpo se movimentando, poder andar, poder falar, poder comer, poder interagir. Pai, é um milagre do Senhor a cada manhã que nós recebemos de Ti. Nos ajude a agradecer por isso, Pai. Muitas vezes a primeira atitude ao acordar é reclamar. Livra-nos disso, Pai. De sermos crentes apenas reclamando. Eu peço isso a partir de mim, Pai. Me ajuda. Porque é difícil para mim também. Tem sido muito difícil não olhar para as coisas que preciso, as coisas que eu quero, as coisas que eu almejo, Pai. Eu imagino que meus irmãos também. Pai, me ajude, me ensine a agradecer ao Senhor, que as coisas boas que o Senhor tem feito em nossa vida, na minha vida, possa ser combustível cada dia mais, para te louvar ainda mais, Senhor, confiar ainda mais no Senhor, ter esperança ainda mais no Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso libertador, o nosso redentor, Pai. Tu és Cristo Jesus, é a nossa esperança viva, Pai. Deus, ensina-nos individualmente, como igreja, Pai, a sermos gratos ao Senhor, Pai. Que Tu seja a nossa fonte de alegria nos dias difíceis. Que Tu seja o nosso combustível para enfrentar situações complicadas. Que quando tudo disser não, Pai, possamos saber que o Senhor é a nossa esperança. Mesmo que os dias nessa vida passem,
com muitas lutas, um dia desfrutaremos do descanso eterno com o Senhor, Pai. Em teus braços, onde só nos teus braços podemos encontrar descanso para nossos dias, Pai. Pai, ensina-nos a agradecer-te cada dia mais pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Das pequenas coisas às grandes coisas. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém e amém.